Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Huawei. Uma produção Delos Boreal. Apresentam... Sobre fundo preto, linhas curvas, verdes e pontilhadas rotacionam. Segue uma série de nomes em letras brancas. Em letras vermelhas, os nomes piscam. Alberto Manguel, Brian Greene, Camille Paglia, Carl Hart, David Grossman, Geoffrey West, Javier Cercas, John Gray, Joshua Green, Mia Couto, Pascal Bruckner, Paul Bloom. Direção, Pedro Zimmermann. Tudo escurece. Dentro de um círculo formado pelas linhas verdes, lê-se Fronteiras do Pensamento. Vozes do Mundo. Paul Bloom, A Infância da Ética. Tudo escurece. Um bebê branco de olhos azuis chupa um polegar. Observações sobre crianças revelam que elas são sensíveis ao sofrimento dos outros. Então, se um bebê é exposto a outro bebê que está chorando, ou até mesmo em dor silenciosa, é provável que o bebê também chore. Menina de olhos Bebês, azuis quando chora. atingem certa idade, frequentemente dão tapinhas ou fazem carinho em outra pessoa se ela parecer estar sentindo dor. Em determinada idade, quando forem suficientemente velhos, eles ajudarão e compartilharão com os outros. Em algumas pesquisas psicológicas, psicólogos colocaram crianças pequenas em situações em que um adulto estava passando por algum tipo de dificuldade, então queriam ver se a criança ajudaria, mesmo que ninguém a incentivasse. E vou mostrar um trecho de um desses estudos. Esse estudo foi conduzido pelos psicólogos Felix Flanagan e Michael Thomas. Olá. Num vídeo com um menininho branco, um homem branco que segura livros, se aproxima várias vezes de um armário fechado. O menininho anda até o armário e abre-o. Olha para o homem que põe os livros dentro do armário. O homem deixa cair um objeto no chão. O menininho pega e entrega-o ao homem. Então, esses são exemplos de certas inclinações morais, motivações morais, um senso moral. O senso moral não é simplesmente a tendência de fazer o bem ou evitar o mal, mas sim a capacidade de distinguir o certo do errado. A capacidade, quase como uma capacidade perceptiva, de ver a bondade e ver a maldade. E em colaboração com a minha esposa e minha colega Karen Wynn, realizei uma série de experimentos na Universidade de Yale, analisando o desenvolvimento do senso moral em bebês pequenos. Então, aqui está como um estudo típico se pareceria. Isto é o que os bebês veriam em um dos nossos experimentos. Num vídeo, uma bolinha tenta subir uma rampa. Um quadrado que está no canto superior esquerdo com um triângulo vai até a bolinha, a empurra para cima até o fim da rampa e volta para o canto. A bolinha tenta subir a rampa uma segunda vez. O triângulo vai até ela, empurra para baixo e volta para o canto. E então os testaríamos com filmes onde a bola se aproximava do ajudante ou se aproximava do opositor. E medíamos seu tempo de observação sob essa lógica. Nesses estudos, os bebês olham por mais tempo para eventos inesperados. E acontece que, como previsto, tanto bebês de 9 meses quanto de 12 meses olham por mais tempo quando a bola se aproxima daquilo que a atrapalhou em vez daquilo que a ajudou. Então fizemos vários estudos nesse sentido. Então, uma nova estudante de pós-graduação, Kylie Hamlin, entrou no laboratório do Cameron. E Kylie disse, vocês estão fazendo perguntas muito complicadas. Esfera. Há uma pergunta mais simples, que na verdade é muito mais interessante. Vocês deveriam perguntar, não considerem as expectativas dos bebês. Pirâmide. O que os próprios bebês pensam desses personagens? Cubo. Vocês sabem, se um adulto olhar para esse filme, existe um mocinho e um vilão. O que os bebês acham? Agora, para abordar essa questão, não podemos mais usar vídeos e o tempo de olhar.
Temos que usar objetos físicos os quais os bebês possam alcançar. Então, mudamos nossos estudos para fazer isso, e aqui está um exemplo de um dos nossos novos experimentos. Num vídeo, a tela está dividida na horizontal. Na parte superior, um bebê no colo de uma mulher olha para frente. Na parte inferior, um triângulo tenta subir a rampa. Um quadrado desce, empurra o triângulo para baixo e volta para o topo. O bebê olha para o triângulo, para o quadrado e para o triângulo. O triângulo tenta subir a rampa uma segunda vez. Uma bolinha sobe, empurra o triângulo para cima e desce até o fim da rampa. O bebê olha para a bola, para o triângulo e sorri. Notamos que bebês de 6 e 10 meses tendem fortemente a escolher o mocinho. Agora, vocês podem estar se perguntando, o que isso significa? Isso pode significar que eles gostam do mocinho. Ou isso pode significar que eles estão evitando o vilão. Ou ambos. Então, para explorar isso, realizamos outro conjunto de estudos, onde nós não comparamos o mocinho com o vilão, mas comparamos o mocinho com o neutro e o vilão com o neutro. E quando fazemos isso, descobrimos que eles estendem a mão para o mocinho. O personagem neutro é sugerido de forma similar ao mocinho, mas eles também estendem a mão para o personagem neutro, em vez do vilão, sugerindo que estão evitando o vilão. Assim, desde essa idade, ambas as tendências já se manifestam. Nos anos seguintes, fizemos outras peças de um ato com mocinhos e vilões, e eu não vou mostrar todas para vocês. Eu não vou mostrar os dados para vocês, eu não vou analisá-los detalhadamente. Apenas darei mais um exemplo. E eu quero que vocês imaginem ser um bebê, e sua tarefa é descobrir quem é o mocinho e quem é o vilão. A divisão se desfaz. Num vídeo de uma apresentação com bichos de pelúcia, um tigre e um coelho de blusa vermelha que segura uma bola olham-se. Um coelho de blusa verde olha para frente. O coelho de verde lança a bola para o tigre e sai. A bola está entre os dois coelhos. O tigre entra, pega a bola e a quica várias vezes. O coelho de blusa verde abaixa a cabeça. O tigre lança a bola para o de blusa verde, que a agarra. Ambos se olham. Antes de mostrar a vocês um gráfico, vou apenas mostrar um vídeo de uma escolha particularmente adorável. Num vídeo, mãos oferecem 2 tigres de pelúcia, um marrom e branco e um preto e branco a um bebê. O bebê, que está amparado por mãos, pega e abraça o tigre preto e branco. Tudo escurece. Menininhas num jardim. Agora pode surgir a pergunta para alguns de vocês. Como sabemos que isso é realmente moral? Os bebês preferem um em vez do outro. Mas o que tornaria essa uma escolha moral? E de fato, essa é uma questão muito difícil, mesmo para adultos. Não há consenso sobre o que torna algo moral ou não. Então, nós nos debatemos com essa questão. Como testamos os bebês para ver se eles possuem uma compreensão moral? Então, encontramos uma solução. E para explicar a solução, quero contar a vocês uma história. Esse sujeito em Londres perdeu seu gato. Gato num parapeito. Era um gato de rua e normalmente voltava à noite quando ele o chamava. Mas, numa certa noite, ele não voltou. Então, ele procurou o gato, ele estava chateado, ele foi dormir. Na manhã seguinte, ele saiu, abriu sua lixeira para jogar o lixo fora, e lá está o gato dentro de sua lixeira. Lixeira numa calçada. Então ele se pergunta, como o gato entrou na lixeira? E agora acontece que, em Londres, há câmeras por toda parte. E ele conseguiu o vídeo da câmera que estava apontada para sua casa. E aqui está o que ele descobriu. Num vídeo, uma mulher grisalha faz carinho num gato que está num muro ao lado de uma lixeira. Acarinhando o gato, ela olha para os lados. O gato se aproxima da lixeira. A mulher abre a lixeira. Pega o gato, o joga dentro da lixeira e a fecha. No replay, ela lentamente pega o gato e abre a lixeira. Joga o gato dentro da lixeira, a fecha e anda por uma calçada. Está de camiseta branca e calça preta. Então ele colocou o vídeo no Facebook e disse, alguém sabe quem é essa mulher? E o vídeo se tornou viral e se espalhou. E mais cedo ou mais tarde, eles a encontraram. E um dia, jornalistas bateram à sua porta. Mas quando a notícia foi divulgada, muitas outras pessoas ficaram profundamente indignadas e queriam que essa mulher fosse punida. E de fato foram emitidas ameaças de morte contra ela.
E no final ela teve que ser colocada sob proteção policial. E hoje em dia, com as redes sociais, como o Facebook e o Twitter, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Então isso nos despertou o interesse na questão se os bebês não apenas favorecem o mocinho, mas acreditam que o mocinho deve ser recompensado e que os vilões devem ser punidos. E então realizamos uma série de estudos sobre isso, muitos deles com crianças pequenas. E os detalhes são complicados. Mas a principal descoberta é que eles fazem a distinção, que bebês, tão jovens quanto, são capazes de entregar objetos, recompensar o mocinho e punir o vilão. Agora, vocês podem pensar que eu vou argumentar que a moralidade é algo inato, que temos um senso de empatia e um certo senso de justiça e possuímos um senso moral. E eu acho que tudo isso é verdade, mas eu também acho que nossa empatia inata é limitada, é tragicamente limitada. Por que eu penso isso? Bem, uma fonte de evidência é a observação de pessoas ao redor do mundo. Então, todos nós vivemos em uma sociedade cosmopolita e moderna, com uma economia de mercado e viagens extensas. Mas pessoas no mundo que vivem mais próximas da forma das circunstâncias sob as quais evoluímos, Prédios. não vivem sob essas circunstâncias e têm uma atitude diferente em relação a estranhos. Então, Jared Diamond fala sobre sociedades de pequena escala, como na Nova Guiné. Floresta. Diz que sair do próprio território para encontrar outros seres humanos, mesmo que vivam apenas a poucos quilômetros de distância, era equivalente a suicídio. Foto com mulher branca. Ou considere Margaret Mead, a famosa antropóloga, que era muito positiva em relação às chamadas sociedades primitivas, argumentando que o resto do mundo deveria imitar o comportamento delas, particularmente no que se diz respeito ao comportamento sexual. Mas quando se tratava dos sentimentos em relação a estranhos, ela tinha uma atitude bem diferente. Ela disse que a maioria das tribos primitivas sente que se você encontrar um daqueles sub-humanos de um grupo rival na floresta, a coisa mais apropriada a fazer é espancá-lo até a morte. Livro Bebê Visto de Costas. Ou considere as próprias crianças. As crianças reagem muito mal a estranhos em certa idade. Agora você pode se perguntar sobre aqueles estudos que mencionei, onde as crianças demonstram empatia pela dor dos outros ou agem para ajudar os outros. Bem, tudo isso é verdade, mas o que eu não disse é que esses estudos são sempre realizados com pessoas que o bebê já conhece. Quando elas são estranhas, esse tipo de ajuda, esse tipo de cuidado desaparece. Então eu diria que temos uma moralidade inata, mas ela é limitada e não se estende a estranhos. Mas a moralidade das pessoas aqui, para todos nós, ela está longe de ser perfeita. É maior do que isso. Muitas vezes nos importamos com estranhos, doamos para a caridade em favor de estranhos. E assim surge a questão: o que acontece com um bebê para torná-lo melhor? Então as pessoas há muito tempo entenderam que as histórias podem afetar o ponto de vista moral de alguém. O que as histórias podem fazer é transformar estranhos anônimos em pessoas que importam. Cinema. E pode ser que isso expanda o círculo moral não apenas para aquele indivíduo, mas para o grupo ao qual esse indivíduo pertence. Então Martha Nussbaum, falando sobre tragédias gregas, escreve que, embora todos os futuros cidadãos que assistiram às tragédias antigas fossem homens, eles foram convidados a ter empatia pelo sofrimento de muitos cujo destino jamais poderia ser o deles, Teatro romano. como troianos, persas e africanos, como esposas, filhas e mães. Então eu apresentei um tipo de explicação de como podemos passar de um círculo moral pequeno para um maior. Mas eu quero terminar com uma segunda explicação. Uma que se baseia não nas emoções, mas na razão. Foto com um senhor branco. E uma maneira interessante de colocar isso é a de Steven Pinker, em seu maravilhoso livro The Better Angels of Our Nature. Então Pinker, em determinado momento, afirma: o Antigo Testamento diz, ama o teu próximo. E o Novo Testamento diz, ama o teu inimigo. Mas honestamente, eu não amo nenhum dos dois. Eu realmente não amo. Eu nem gosto deles. Mas eu sei que você não deve matá-los.
Eu sei que, às vezes, você é obrigado a ajudá-los. E o que dá origem a essa percepção não é o instinto, mas sim uma apreciação de que a moralidade se aplica a todos. Nenhum de nós é especial. Seu filho importa tanto para você quanto o meu para mim. Todo sistema de moralidade envolve a percepção da universalidade, da imparcialidade. Eu poderia citar filósofos sobre isso, mas, em vez disso, vou citar Humphrey Bogart, em Casablanca. Mas eu não vou fazer a minha imitação de Humphrey Bogart. No final de Casablanca, ele está dizendo à sua amante que eles devem se separar, mesmo que isso cause uma grande tristeza para 3 pessoas no mundo. E então Bogart diz o seguinte: não é preciso muito para ver que os problemas de 3 pessoas insignificantes não têm a menor importância neste mundo maluco. E isso é, eu acho, uma articulação perfeita de como se toma uma decisão moral que vai além de suas próprias preocupações, em função das preocupações de outros. Eu acho que nossa razão poderia nos permitir sobrepor nossas paixões, e ela poderia nos permitir construir costumes, tabus e leis que contenham nossos sentimentos emocionais. Projetor de filme, tudo escurece, Capitólio. Então, um exemplo disso é uma Constituição. Uma Constituição é um documento estranho. Uma Constituição diz que, não importa o quanto você queira ter uma lei, você não pode. Não importa o quão apaixonado você fique, nós vamos te bloquear, impedir a nós mesmos de aprovar certas leis. Então, a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, e a Declaração dos Direitos, diz que não importa o quanto os americanos possam querer reeleger um presidente popular para um 3º mandato, nós não podemos. Não importa o quanto os americanos brancos possam querer reinstituir a prática da escravidão, eles não podem. Agora, a Constituição pode ser emendada, mas é difícil, e é difícil de propósito, porque ela foi feita para nos conter. Esse é um grande exemplo, mas um exemplo mais básico envolve viés e preconceito. Então, há muitas evidências de que, ao tomar uma decisão sobre quem aceitar como estudante, ou a quem oferecer um emprego, ou a quem colocar em uma orquestra, nós somos influenciados por fatores como a cor da pele das pessoas, se é homem ou mulher, e o quão atraentes eles são. Agora, se você acha que isso está certo, então não há problema. Mulher de véu. Mas imagine que, assim como eu, você acha que isso é errado. Você acha que não devemos deixar esses fatores desempenharem um papel? Então, como você faz isso? Qual é a solução? A solução não é tentar demasiadamente ser uma pessoa boa. Na verdade, a solução é construir nossos ambientes de forma que esses vieses possam ser bloqueados. Então, uma forma, nos Estados Unidos e na Europa, ao menos, as audições para orquestras são feitas através de uma tela, Violinistas. de maneira que esses fatores não possam influenciar. Isso é, eu acho, um pequeno exemplo de uma ideia maior, que é que somos inteligentes o suficiente para mudar o mundo, de modo que nossos piores instintos não entrem em ação. Estou interessado na questão da moralidade humana. E o que eu argumentei aqui é que ela possui 2 fontes. Mão encobre o sol. Em parte, nascemos com ela. Um aspecto fundamental de nossas vidas morais está programado em nós, produto da evolução, não da cultura. Mas esse senso moral inicial é, eu acho, tragicamente limitado, e a maneira como nós nos tornamos seres totalmente morais é através de outros fatores. É através da nossa compaixão, através da nossa imaginação e através dos nossos extraordinários poderes da razão. A mãozinha de um bebê segura um indicador de um adulto e tudo escurece. Direção: Pedro Zimmermann. Produção: Rodrigo Berto Matias. Roteiro: Roberta Marossi, Corominas, Rissier. Fotografia: Pedro Zimmermann. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição: Cristiane Curione. Consultoria especializada: Edgar Jacques. Locução: Giancarlo Marchesini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.